O mundo do cinema no SBT. No último dia 17 de agosto de 2024, no sábado, infelizmente foi anunciada a morte do senhor Abravanel Silvio Santos, né? Foi aí uma comoção nacional, quase mundial até, né? A mídia, os veículos passaram o fim de semana basicamente, né? Falando sobre isso, a Globo dedicou a programação quase que inteira ao Silvio Santos ali no fim de semana em questão. O Jornal Nacional foi inteiro sobre isso, fantástico, foi inteiro e várias referências ao Silvio Santos. Morreu aos 93 anos, infelizmente, né? E assim, gente, praticamente todos os canais, YouTube, Instagram, TikTok, enfim, portais como um todo, fizeram homenagem ao Silvio Santos, falaram, claro, os que focados em TV, claro, né, coisa de TV, Brasil que deu certo, melodramáticos e tal, né, mas eu fiquei pensando em como fazer, né, porque eu tô gravando esse vídeo depois, né, uma semana depois, o assunto história do Silvio Santos tá meio que batida, né, acho que tá meio clichê até, eu fiquei pensando em como fazer e não fugir do tema do canal. O assunto do canal que é falar de filmes, séries e nostalgia também. E por isso, história também, né? E por isso eu resolvi falar sobre o mundo do cinema no SBT, né? Porque assim, gente, nós que somos oriundos da geração dos 80, 90 e até 2000, a gente claro, a gente cresceu nas ratos de locadora e tal, né? Só que a gente vê muito filme na TV aberta, né? Infelizmente, para nós que não tivemos a oportunidade de ter TV por assinatura por muito tempo, eu fui ter só entre 2010 e 2015 só. Então, muito do meu caráter se mudou aí. E eu via muito SBT nos anos 90, gente, e anos 2000. Quando eu digo muito, é muito mesmo, assim. E ajuda também o fato do Silvio Santos ele ter sido cinéfilo, então ele era dos que mais incentivava aí o cinema, os filmes, né, em TV aberta. A dublagem também foi muito importante, ele incentivava bastante e tal, né. E é uma época que eu tenho bastante carinho, né. O SBT surgiu no ano de 81 e o ano divisor de águas para os filmes na TV foi o ano de 88, porque foi o surgimento do cinema em casa no SBT, que na época era à noite, depois foi para de tarde, e a tela quente na Globo. Então foi um ano dos mais importantes para a história de quem acompanha cinema. O Cinema em Casa, inclusive, era de sexta-feira à noite. E a primeira grande história aqui a se destacar é a história do Rambo. Porque, inclusive, o Rambo 2 passou na TV primeiro do que o 1. E acho que vocês devem até saber da história. Por quê? Porque o SBT tinha anunciado o primeiro filme do Rambo, programado para matar de 82. E a Globo, né, para combater a concorrência, anunciou Rambo 2 para o mesmo horário. Aí que isso na última hora, né? Aí o que o Silvio Santos fez? Ele adiou o Rambo 1 para semana, para sexta-feira seguinte. E a Globo passou normal, o Rambo 2, deu uma baita audiência e tal, né? E por isso que o Rambo 2 passou primeiro do que um. Na semana seguinte, o que aconteceu? Na Globo tá passando na época a novela Vale Tudo, que foi um baita sucesso, um fenômeno ali, principalmente no final ele que matou o Odete Roitman e tal, né? E foi das grandes audiências. Era normal a novela dar tipo 70, 80 pontos ali na época, né? Lembrando que não tinha internet, a TV era o principal meio aí para as massas aí se entreterem, se divertirem, enfim. E a Globo esticou a novela Vale Tudo. Ela esticou até mais de 10 da noite. Ainda bem que era sexta-feira, que a galera não tinha que acordar cedo no dia seguinte. E nisso a SBT exibiu um recado ali. Não se preocupe, quando acabar a novela da Globo, vamos exibir o filme do Rambo. E ficou ali, a Globo, na verdade, ela passou 2 capítulos em um dia. Aí o filme foi começar tipo 10h20 da noite. Hoje em dia é normal esse horário, mas na época não era tanto. Era normal as coisas, a novela acabar ali antes das 10 ali, umas 9h30, 9h40 ali. E o SBT passou o filme, bateu o Globo Repórter ali, lembrando que era uma sexta-feira e é um evento bem interessante, saudade dessa época aí, quando os filmes na TV aberta eram um evento, né?
E depois esse minha casa foi pra tarde, né? Foi mais pra bater ali com esse da sessão da tarde. E era mais assim, sessão da tarde era os filmes mais family friendly ali, comédias, um outro ali de ação e tal. E o cinema em casa era mais controverso, mais ousado e tal. Então passava muito terror, passava Fred Krueger, passava Chuck, Brinquedo Assassino eu vi muito no SBT. Eu sempre falo do carinho que eu tenho pela trilogia do Chuck ali, que passava no SBT. Todo Halloween passava, ou era Fred ou era Chuck. Era, ou Sexta-feira 13, em Sexta-feiras 13, né? Ou em Halloween, era um evento ali, na verdade. No SBT passava esses filmes mais. Os que a Globo não aproveitava. A Globo era mais os blockbusters mais conhecidos, né? Indiana Jones, ET, Tubarão, De Volta para o Futuro, enfim, os mais blockbusters mesmo. Aí beleza, né? Em agosto de 97, o SBT estreou a tela de sucessos, que era de sexta-feira à noite, né, uma ação de filmes ali. Nessa época eles assinaram um contrato com a Universal, então passaram vários filmes ali que eram inéditos até aquela altura. O filme de estreia foi o filme dos Flintstones, aquele com John Goodman, que tem um roteiro meio assim assim, mas tem lá o seu charme. E bateu a Globo também. Na semana seguinte passou o Street Fighter do Van Damme, também bateu a Globo. Outros filmes que passaram também, o Perfume de Mulher, Óleo de Lorenzo, Os Batutinhas. O que eu queria frisar com vocês é a lista de Schindler do Steven Spielberg. Por quê? Ele é um filme que não é exatamente um blockbuster, mas é um filme querido e também deu uma baita audiência quando passou. Mas ele, quando passou, foi um pequeno evento. Por quê? Primeiro que é um filme de 3 horas e passou de sexta-feira e foi acabar tipo quase depois de 1 da manhã ali, ou seja, não tinha a necessidade, assim, a gente não ia acordar cedo ali no sábado. Isso é um ponto. Segundo, que antes do filme tinha ali um recado do Steven Spielberg falando: ó, sou Steven Spielberg, você me conhece por filmes como Jurassic Park, até e tal, mas esse é um filme pesado, um filme que fala sobre os horrores da guerra, enfim. É um momento bem marcante aí também, né? Aí beleza, né? O SBT foi passando várias reprises, foi cozinhando o galo ali 98, 99, o filme, o inédito aqui e ali, mas era basicamente de reprise que o SBT vivia. Mas a virada de chave foi no ano de 2000, não é anos 2000, ano de 2000 mesmo. Por quê? Foi quando foi anunciado que o SBT fez uma parceria com a Warner Bros., a Disney e a Televisa. Já tinha, na verdade, com a Televisa, mas foi mais renovação de contrato por 300 milhões de reais, que é uma fortuna hoje, imagina na época. E nisso o SBT comprou um pacotaço de filme ali, da Warner, a Disney, desenhos, né, a Disney, Warner, né? Lembrando que a Warner tem os Looney Tunes também, enfim, né? Deu um novo gás para SBT, com muita audiência e patrocínio também. Eles já tinham tela de sucessos e continuaram de sexta-feira. E às terças-feiras tinha o Cine Espetacular, que até um dia desses ainda tinha o Cine Espetacular e tal, né? Era a sessão, esse de terça-feira era mais a sessão meio que premium aí do SBT, que tinha os grandes blockbusters. Ele estreou ali com o Batman e Robin, né? Que hoje em dia é mais motivo de chacota pelos fãs de quadrinhos, mas deu uma baita audiência, bateu o Cacete Planeta no dia. E filmes como Dura de Matar 3, o Striptease, que o SBT jogou aos ventos, que deu uma baita audiência, deu tipo mais de 30 pontos no dia. Eu queria destacar o dia que passou o filme A Rocha, porque o Silvio Santos colocou um recado lá, né? Que esse é um filme que é um filme de ação, né? É um filme do Michael Bay, inclusive, filme bem. Na época que o Michael Bay fazia filmes bacanas ali, mas ele tinha um recado antes ali, até o minuto 26 tem um ritmo mais lento, mas depois é ação frenética, e de fato é verdade. E o Silvio Santos esbirrou isso e é bem interessante isso. Filmes como A Outra Face, Conner também, tudo bateram na Globo ali e eu era que o Cacete Planeta bombava nessa época. Eu queria destacar um dia, mais precisamente o dia 17 de outubro de 2000, que passou o filme Advogado do Diabo, um filme mais 18, né, um filme com a temática pesada ali, e assim, um filme de mais de 2 horas e o SBT passou sem cortes. Nunca que uma Globo passaria esse filme, se passasse cortaria as cenas que interessam ali. Mas ele assim
uma excelente audiência, deu. Eu lembro de ver no jornal essa aí, deu média de 26 com pico de 32 e bateu Cacete Planeta, bateu todos os programas ali da Globo ali. E são o SBT para ter ousadia de passar esse filme que, repito, a Globo jamais, jamais passaria um filme como Advogado do Diabo, pelo menos não na íntegra. Foi acabar tipo mais de meia-noite e meia, eu lembro que eu vi, no outro dia na escola foi o assunto ali, enfim, né? O contrato foi continuando ali em 2001, 2002, passou filmes como Armagedon. Esse foi de sexta-feira, tá? Até porque o filme é longo pra galera não acordar cedo no dia seguinte. Cidade dos Anjos também. O Sexto Sentido, que bateu a Globo também. Matrix também, entre outros ali. No ano de 2001, no ano seguinte, o SBT estreava o Cine Belas Artes, que eram os filmes também, o Warner Disney pegando o gancho aí desse contrato aí, mas eram os filmes mais aí, artes aí, né, mais alternativos aí, alguns filmes de Oscar também, uns filmes que eram um pouco do meu gosto também, né, muitos filmes ali eu descobri nessa época, o Shine Brilhante, ali o JFK, tô falando de cabeça aqui, tá, gente? Carteiro Poeta, Alex Scarlatti, mas esse eu não gostei muito. Mas, enfim, né? Vários filmes que eu descobri nesse Cine Belas Artes. Era bem legal assistir TV nessa época, tá, gente? A molecada de hoje não vê TV porque a programação também tá uma desgraça aí. Mas era bem legal acompanhar aí nessa época. E nessa época eu já era mais crescidinho ali. Foram filmes que eu fui descobrindo ali, né? Inclusive, muitos falam que a música de abertura dava medo. Pra mim não dava, mas, repito, era mais crescidinho aí nessa época. Em 2004, com o Cine Bela, o Cine Espetacular e a tela de testes já meio desgastada ali, o SBT estreou 8h30 do cinema, que era também sessão premium, começava às 8h30 da noite mesmo, né? E passava os blockbusters ali, que era para bater de frente com o Fantástico, e pegava a audiência ali do Gugu também. E às vezes batia, tá? Passou o filme A Senha Swordfish. A maior audiência foi no dia que passou o primeiro Harry Potter. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Que deu média de mais de 30 pontos. Bateu Fantástico esse dia aí. O SBT deu uma baita audiência. No ano seguinte passaram, em 2005, né? Harry Potter e a Câmara Secreta também deu uma excelente audiência também. Também outros filmes passaram assim, como eu falei, Miss Simpatia, Dia de Treinamento, Primeiro Senhor dos Anéis aí, enfim, né? Aí beleza, né? Já estamos falando de anos 2000, lembrando que eu nasci em 85, né? Então nessa época eu já estava maior ali, cresci, eu trabalhei por um período ali à noite, né? Ou seja, eu via menos TV, lembrando que nessa época não tinha, né, YouTube, não tinha Globoplay, não tinha o mais SBT, né? Eu tô gravando esse vídeo na semana que estreou o streaming da SBT, inclusive. Então os filmes da TV já estavam meio defasados ali, né? Eu também, repito, já não estava acompanhando mais, eu trabalhava de noite, depois comecei a estudar, fiz cursinho, fiz faculdade, enfim, né? E os filmes na TV começaram a perder o interesse. Foi a época também que as locadoras começaram a morrer. Por quê? Porque vemos o boom de duas coisas. Uma foi dos downloads, né? Inclusive muito impulsionado pelas séries. As séries também foram popularizando, então muita gente até via mais série do que filme também, impulsionado pelo sucesso aí de Lost, aí Dexter, House, Friends, entre outras séries também. E também os DVDs aí das barraquinhas aí. Como quem não pegava DVD de baseata ali, 3x10 aí nessa época, né? Enfim, né? Eu não vou ser hipócrita, eu pegava também, tá? Mas aí, enfim, né? Depois veio a concorrência, claro, dos streamings, né? E repito, os filmes na TV aberta foram perdendo interesse até que hoje em dia se perderam mesmo, né? Em 2010 vemos o fim de uma era porque foi o fim de duas sessões de cinema que foram muito queridas. O Cinema em Casa no SBT e o Intercine na Globo. E aí no mês, na década de 2010, foi o fim do contrato da Warner com a Disney no SBT. O SBT não renovou, né? Não teve recurso. Depois os filmes foram para a Globo, né? Da Warner e da Disney, que o contrato existe até hoje, né? Os filmes hoje na TV aberta não são a prioridade, tanto que
O SBT acho que mal passa filme hoje em dia. A Globo até passa, mas corta bastante. E passa assim. Tela quente começa depois das 11. Tem filme, sei lá, de madrugada, enfim. É triste, né? Repito, o fim de uma era. Nessa época, filme na TV era um evento, mudou o caráter de uma geração, da minha geração, das gerações antes de mim, e até de uma geração que veio depois de mim também, mas que hoje em dia temos uma outra geração que não sabe o que é ver TV na TV, o que é ver filme na TV. Triste, mas é o retrato da época, né? Os sucessos aí dos streams principalmente. Mas enfim, esse foi o vídeo para falar do mundo do cinema no SBT. Deixa aqui nos comentários se vocês viam aí, né, na época aí, sei lá, Tela de Sucesso, Cine Espetacular, Cine Belas Artes, Cinema em Casa, se algum desses eventos que aconteceram vocês se lembram. Enfim, né? Eu quero muito saber aí como era a relação de vocês do mundo do cinema com o SBT. Deixe aqui nos comentários, vamos interagir. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, curta. Não gostou, descurta. Ativem o sininho e inscrevam em nosso canal. Também temos redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii. Deixar todos os links aqui embaixo. Então, é isso. Beijo, abraço, tchau.